Boa noite, gente. Boa noite. Está no ar mais um episódio do Fala Xoxota, o seu lugar para conversar sobre a saúde íntima, sem tabu, sem vergonha e sem julgamento. E hoje vamos falar no quarto episódio sobre a candidíase. Quem é a candidíase? Onde mora, do que se alimenta. Vamos falar tudo sobre esse fungo cândida que atormenta tanto a vida de tantas mulheres, né? E de pessoas com vagina. Então, chega, vem chegando, sejam todos bem-vindos. Quem tá chegando e conhece alguém que sofre com candidíase, pega aqui nesse aviãozinho e manda esse link desse podcast para essa pessoa participar ao vivo, fazer perguntas. E quem não assistir ao vivo, ficará gravado o episódio para você assistir, escutar depois durante seus afazeres, no trânsito, enquanto dirige, aproveitar, porque nunca é perda de tempo adquirir conhecimento, e principalmente conhecimento sobre o próprio corpo, né? Então vamos começar falando sobre o que é a candidíase. Sejam todos bem-vindos. Karine, Douglas, Jaques, sejam todos bem-vindos. Tamires, Amanda, todos muito bem-vindos. Quem quiser interagir, contar experiência, fazer perguntas, fiquem à vontade, viu? Então, vamos começar falando sobre a candidíase. Então, o que é a candidíase? Primeiro ponto extremamente importante: candidíase não é infecção sexualmente transmissível, tá? Então, muitas mulheres chegam até o consultório, né? Quando eu faço a pergunta, já teve diagnóstico de alguma infecção sexualmente transmissível? Muitas vezes essa mulher fala, eu já tive candidíase, como se fosse uma infecção sexualmente transmissível. E a candidíase não é uma infecção sexualmente transmissível, tá? A cândida, ela é um fungo que ela mora no nosso organismo. Seja bem-vinda, Rosana, Marisa, sejam todos bem-vindos. Mande essa live, mande esse aviãozinho aqui para mais mulheres terem acesso a essa noite maravilhosa que vai ser por aqui hoje, a gente falando sobre esse fungo, né? Então, a candidíase não é uma doença, é uma infecção causada pela proliferação excessiva do fungo cândida. Então, esse fungo cândida, né, o mais comum é o Candida albicans, que habita a nossa flora vaginal. Como assim, flora vaginal? Sim, né? A vagina, o canal vaginal, ele é composto por diversos micro-organismos que habitam ali. Da mesma forma, alguns micro-organismos habitam a nossa flora oral, né? A nossa flora anal, a região anal, o intestino também é colonizado por algumas bactérias, fungos, e não diferente, a flora vaginal também é colonizada por bactérias e fungos, né, do tipo Cândida. Então, é o habitat natural desse fungo. Muito bem, Rosana, obrigada, maravilhosa mestre de saúde da mulher. Rosana, enfermeira querida também, parceira, já trabalhamos juntas, uma enfermeira que eu admiro muito. Ana Erotide, seja bem-vinda, boa noite. Então vamos embora aqui aprender mais sobre esse fungo. Esse fungo, como eu disse, ele mora no canal vaginal. Então o habitat natural da cândida é o canal vaginal, então ela mora ali, né? Só que, em alguns momentos, esse fungo ele pode se proliferar ali no canal vaginal de maneira excessiva. E se isso acontece, a gente vai ter, então, um quadro de candidíase. Então, a candidíase é quando esse fungo cresce de maneira desordenada ali na flora e acaba gerando sintomas, né, extremamente desconfortáveis, que, de fato, tiram a qualidade de vida dessa mulher, gente, né? Sintomas como, né, pelo menos uma vez na vida, alguma mulher, né, já passou por candidíase. E algumas, infelizmente, sofrem com isso de forma recorrente, né? Sintomas como coceira intensa dentro do canal vaginal, na parte externa da vulva também. Corrimento, né, branco, aquele corrimento branco, pastoso, muitas vezes com formação de grumos, né, que é uma característica importante ali da candidíase, é aquele corrimento com a formação de grumos ali, parecendo uma massinha de coalhada, em quantidade às vezes abundante, né? Essa mulher pode ter fissuras, microfissuras dentro do canal vaginal, na entrada aqui, né?
Deixa eu pegar aqui minha pepeca para mostrar para vocês. Então, às vezes, a mulher com candidíase vai ter fissura aqui na entrada do canal. Essa vulva vai ficar vermelha, inchada, machucada, às vezes por fora e por dentro também. Então, quando a gente faz ali o exame ginecológico, né, e penetra com o espéculo nesse canal vaginal, a gente vai ver que esse canal vaginal às vezes está todo irritado, vermelho, com microfissuras que são extremamente dolorosas. Essa mulher vai ter dor às vezes na relação sexual, vai ter dor na hora de fazer xixi, né? E a cândida, ela deixa o ambiente, né, o excesso do fungo ali deixa o ambiente extremamente ácido, né? Uma característica desse fungo é deixar o canal vaginal ali muito ácido, e essa acidez muitas vezes vai fazer com que essa vulva fique hiperemiada, fique ardendo, coçando bastante, né? Então são sintomas extremamente desconfortáveis, né? Porém, eis uma questão: nem tudo que reluz é ouro, certo? Isso daí todo mundo sabe. E nem tudo que coça é candidíase. Relacionando a isso, a gente precisa entender que o diagnóstico da candidíase, ele é muito importante, né? O diagnóstico diferencial. Por quê? Porque algumas outras infecções vaginais também vão causar sintomas muitas das vezes semelhantes ao da candidíase. Então, é preciso fazer o diagnóstico diferencial. Nem sempre uma coceira com corrimento branco, grumoso, vai ser candidíase. Nós temos que diferenciar a candidíase de outras infecções, como, por exemplo, a vaginose bacteriana, né? A herpes genital, como, por exemplo, a vaginose citolítica. Então, precisa fazer primeiro um diagnóstico, ter certeza de que estamos diante de um quadro de proliferação de fungos por cândida, para a gente depois taxar como candidíase. Então, é importante essa avaliação. E aí, vamos falar de uma questão muito importante. Quem aí, que está aqui ao vivo presente, já ouviu falar da seguinte forma: vamos fazer um preventivo, né? O profissional falou, atendeu você com candidíase e falou, vamos colher um preventivo para a gente ver se realmente tem candidíase. Alguém aí já passou por isso? Do profissional sugerir colher um preventivo, né, que é o Papa Nicolau, para identificar a candidíase? Pois é, gente. E aí tem uma questão extremamente importante. O exame de preventivo ou Papa Nicolau, a prevenção que a mulher faz, ela não é para diagnóstico de candidíase. Então, é um erro o profissional que colhe um preventivo para diagnóstico de candidíase. O preventivo, ele tem como único objetivo detectar alteração nas células do colo do útero sugestivas de câncer de colo uterino. É só para isso que serve o preventivo. E aí tem mulheres que chegam lá no consultório e já fez aí 3 preventivos no ano. Cada profissional que ela vai diferente para tratar essa candidíase, esse profissional colhe uma prevenção, colhe um Papa Nicolau para tratar uma infecção vaginal. E o Papa Nicolau não é para isso. O Papa Nicolau só deve ser feito em mulheres a partir dos 25 anos e uma vez ao ano. Sendo que hoje nós ainda temos o exame de genotipagem do HPV, para rastreio de câncer de colo uterino, né, que se sobrepõe ao preventivo, por exemplo, e tem validade por até 5 anos, né? Então, é preciso entender que o Papa Nicolau, ele não serve para diagnóstico de candidíase. Tá bom, então, dito isso, o que faz para ter diagnóstico de candidíase? A avaliação clínica é muito importante, né? Por muitas vezes, pela própria avaliação clínica, a gente consegue entender que está diante de um quadro de candidíase. Nós temos como fazer alguns exames no próprio consultório dessa secreção vaginal que vai nos conduzir para o quadro, né? E a microscopia especular, que é a coleta do próprio conteúdo ali da secreção vaginal na lâmina e analisar no microscópio. E aí, pelo microscópio, a gente consegue ver se existe estruturas do fungo ali. O fungo, ele parece um filetezinho, um fiozinho. Então, quando essa secreção é colocada numa lâmina e é vista pelo microscópio, é visualizado estruturas que vão ser ditas como estruturas fúngicas, né? Então, neste exame desta paciente que eu colhi a secreção, que ela estava com sintomas, ela estava com coceira, no microscópio foi visto o quê? Que tinha um excesso de pseudoífas. Pseudoífas é o nome da estrutura do fungo que vê lá na lâmina. E aí sim a gente tem um diagnóstico, né, de candidíase e vai iniciar o tratamento adequado diante desse diagnóstico correto.
E muitas vezes, na maioria das vezes, essa cândida, ela é a cândida albicans, que é a cândida mais comum do canal vaginal. Mas existem alguns casos que a paciente já fez uso de tantos antifúngicos, pomadas, que este fungo, ele cria uma resistência antifúngica muito importante, né? E às vezes o tratamento convencional, ele não resolve tão fácil, não é um tratamento tão fácil de ser feito quando essa mulher utiliza por conta própria muitos medicamentos, né? Fluconazol, itraconazol, pomadas, esses medicamentos indicados em balcão de farmácia sem um diagnóstico correto, que às vezes vai deixar esse fungo extremamente resistente. Além do que, existe outra variação do fungo Cândida, tá? Existe outra variação do fungo Cândida albicans, que é a Cândida glabrata, que é uma variação também menos comum do que a albicans, mas que é de difícil tratamento. Essa Cândida glabrata, ela não responde também aos azóis, né? Fluconazol, itraconazol, essa cepa de Cândida glabrata, ela não responde também ao tratamento convencional. Então, muitas vezes é preciso fazer uma cultura desse conteúdo vaginal para identificar o tipo de Cândida que está ali também causando aquela infecção, né? Então, não é tão simples assim o diagnóstico, precisa realmente de um profissional que saiba fazer toda essa análise da história da paciente, né? E identificar principalmente os fatores de risco, né? Os gatilhos que estão levando essa mulher a ter esses episódios repetidos de candidíase, né? E aí, se alguém aqui quiser citar algum aí, né? A Rosana tá falando que tá encaminhando, né, essa live para uma colega que tem cândida de repetição, para que ela tenha acesso a essa informação. Isso é muito importante. Quem tiver aqui ao vivo, encaminha essa live. Quem não tiver, encaminha depois, né, para que vai ficar salva lá no feed, tá? Mas extremamente importante a gente identificar também os fatores de risco, né, para esse fungo, para o desenvolvimento, para o crescimento desse fungo. Então, vamos lá. Fatores de risco para que você tenha uma cândida mais frequente de repetição que precisam de intervenção. Por exemplo, o uso repetido de antibióticos e corticoides. Então, antibióticos, né? Pessoa que toma muito antibiótico para tratar infecção de garganta, antibiótico para tratar sinusite, usa muito corticoide, pessoa muito alérgica, né? Que faz muito uso de corticoide, pessoa que tem asma, que usa muita bombinha, toma muito corticoide. Essas pessoas que fazem uso dessas medicações, elas têm mais risco de ter uma proliferação ali do fungo, né? Porque esses medicamentos, eles abaixam a imunidade, eles alteram o pH vaginal e faz com que esse fungo que existe lá no canal em pequena quantidade, né, nos seus níveis normais, faz com que esse fungo cresça excessivamente. Então, as pessoas que fazem uso dessas medicações têm uma predisponibilidade maior para desenvolver candidíase, né? Então, quem usa corticoide e antibiótico tem que ter um acompanhamento ginecológico, tem que tomar algumas medidas de prevenção para evitar o crescimento desse fungo. Outro fator de risco é a gravidez, né? Na gravidez, a mulher passa por uma série de alterações hormonais muito importantes, né? Principalmente o aumento do estrogênio em alguns momentos ali da gravidez. E isso pode acentuar também a questão da acidez do pH vaginal e favorecer da mesma forma o crescimento do fungo ali. Então, nas mulheres gestantes, nas grávidas, é muito comum a gente também ter quadros de repetição durante a gravidez da cândida, e o tratamento para a cândida na gestação também é um tratamento que tem que ser voltado para a mulher grávida, né? Tem que ser prescrito as medicações da forma correta, tem que ter cuidado com o uso de antifúngicos na gestação. Então, tudo isso precisa ser olhado com cuidado, né? Outro fator de risco, gente, mulher que tem problema intestinal, mulheres com intestino preso, com intestino lento, que ficam até 5, 7 dias sem ir ao banheiro, né? Existem muitas mulheres com relato de intestino lento, intestino preso, bebe pouca água, come pouca fibra, né? Então, tudo isso interfere também a mulher que tem uma tendência ao intestino preso, né? A ficar muitos dias sem ir ao banheiro, essa mulher também tem uma predisposição maior para candidíase. Então, isso também precisa ser tratado, o intestino também precisa ser cuidado, né? Hoje em dia,
também tem tido, né, alguns estudos já em andamento sobre a relação da desbiose intestinal, né? Mulheres com alterações no intestino, com alterações resistência, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, mulheres que têm essas intolerâncias alimentares também têm sido vinculado ao maior número de quadros de candidíase, né? O álcool, a bebida alcoólica, principalmente a cerveja, que tem um excesso ali de glúten, né, de carboidrato, também pode favorecer esse crescimento fúngico, né? O açúcar é um grande vilão e que muitas mulheres não conseguem sair dos quadros de candidíase de repetição porque consomem excessivamente, né, açúcar. A diabetes, pré-diabetes, que é o excesso de açúcar no sangue, também pode favorecer. Então, o açúcar é um grande vilão nos quadros de candidíase de repetição que precisa de cuidado e atenção especial. Então, são muitos fatores de gatilho, né? Roupas de academia, mulheres que frequentam academia e passam, às vezes, o dia todo com aquela roupa úmida, molhada da academia, sem trocar. A forma de lavar as calcinhas, algumas práticas sexuais, principalmente sem o uso do preservativo, né? Porque o sêmen ali, a ejaculação no canal vaginal pode alterar bastante essa flora, né? O canal vaginal, ele tem um pH que varia de 3,8 a 4,5, né? Então, quando essa flora passa por algum desequilíbrio e esse pH reduz, né, menor que 3,8, 3,5, 3, que ele fica muito ácido, vai favorecer o uso de anticoncepcionais contendo estrogênio também, né? Mulheres que tomam pílulas combinadas, aquelas pílulas que faz pausa, mulheres que usam injeção mensal, que são hormônios que contêm o estrogênio também favorece o crescimento desse fungo. Então, vocês estão vendo que são inúmeros fatores, né, que podem contribuir para que esse fungo permaneça ali em níveis excessivos, né? Por que eu falo isso? Porque quando a cândida é encontrada no canal vaginal em condições normais, ela não é capaz de causar candidíase. Ela não é capaz de causar todos esses sintomas. Então, é muito comum, e por isso que o preventivo não serve de avaliação. Porque é muito comum a gente colher um preventivo de uma mulher, e lá na parte da microbiota, que vem descrita no preventivo, né? Lá na parte da microbiota vem falando, né? Presença de pseudohifa sugestiva de cândida. Aí o profissional que pega aquele exame, que não tem uma experiência, que não tem um estudo adequado, né? Que deveria ter, porque está ali atuando como profissional, deveria saber pelo menos o mínimo, né? Mas a gente sabe que não é a realidade. Então, o profissional, às vezes, só por ver cândida lá no exame, ele já quer tratar. Mas o preventivo, ele não serve para isso, justamente porque a cândida mora no canal vaginal. Então, é normal que em alguns momentos, num exame de preventivo, venha descrito lá, cândida albicans. Poxa, a cândida mora lá. Tá tudo bem se eu ver num laudo de um preventivo que tem cândida, não é por isso que eu tenho que tratar. Eu só vou tratar essa mulher se ela tiver sintomas. Aí, por exemplo, eu sou enfermeira de uma unidade básica de saúde. A paciente fez um preventivo comigo, veio cândida, mas ela não tem sintoma nenhum. Eu preciso tratar? Não. Agora, a paciente fez um preventivo comigo. Eu não tenho acesso à microscopia, como a Rosana mencionou. Eu não tenho acesso à cultura. Eu sou uma enfermeira da unidade básica de saúde. Essa mulher tá com sintoma, tá com coceira, tá com corrimento grumoso e veio ali pseudohifos, aí eu posso relacionar esse resultado do preventivo com a clínica, tá? Nessa situação, né? E fazer um diagnóstico e fazer um tratamento adequado. Mas, enfim, é preciso muito cuidado com esse diagnóstico, porque tem mulheres que tratam candidíase aí há anos e não é candidíase. Chega no consultório, a gente vai fazer cultura, vai fazer microscopia, não tem pseudohifa. Essa mulher tem um excesso de lactobacilos na flora, é uma vaginose citolítica. Não tem nada a ver com cândida, essa mulher estava tratando o cândida há 10 anos. Então, precisa de um diagnóstico adequado, né? A Cássia está falando aqui, doutora, caí na sua live de paraquedas, porque estava procurando uma especialista para fazer a retirada do meu implanon. Sei que o assunto é outro, mas a senhora pode me dizer se faz esse procedimento. Cassi, entra em contato no link da bio para informações, tá bom? Lá você vai ser atendida pela equipe, elas vão te passar todas as orientações, procedimentos, orçamentos, agendamentos, horários disponíveis, tá? Pode entrar em contato pelo link da bio, tá bom? Maria Antônia, seja bem-vinda. Então, gente, voltando ao assunto aqui, né, do fungo, precisa de um diagnóstico
adequado para que a gente consiga realmente um tratamento de excelência, um tratamento que resolva, né? Então é preciso solicitar os exames adequados, é preciso conhecer o histórico dessa mulher, né? Então, para que a gente consiga identificar esses gatilhos que estão desencadeando as crises, intervir nesses gatilhos e tratar de forma adequada. Sobre o tratamento, além dos tratamentos antifúngicos e pomadas que a gente conhece, a gente precisa também entender que existem outros tratamentos adjuvantes. Por exemplo, o laser, né? Eu trabalho no consultório com a laser terapia de baixa potência e o laser ele tem uma ação excelente como coadjuvante no tratamento da candidíase. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a candidíase não causa lá fissura, ardência, machucado no canal vaginal, na vulva. Então, o laser, ele atua regenerando essa mucosa, né? Ele atua reduzindo o processo inflamatório, porque em quadros de candidíase o processo inflamatório tá lá em cima, né? O canal vaginal, ele tá cheio de células de inflamação, leucócitos proliferados ali, né? Então, o laser, ele atua diminuindo o processo inflamatório, ele atua regenerando o tecido, tratando essas fissuras, ele, junto à fotobiomodulação, né, que a gente faz, reduz a resistência desse fungo, então ajuda também no tratamento. Então, o laser é um excelente coadjuvante nesse tratamento. Então, as pacientes com candidíase de repetição, que fazem acompanhamento comigo, todas têm acesso, né, ao protocolo com a laser terapia como coadjuvante nesse cenário, e o laser ajuda extremamente, além dessa parte local, o laser também atua na parte sistêmica, né, modulando a imunidade, eliminando células inflamatórias de radicais livres da corrente sanguínea, oxigenando esse sangue. Então, a gente tem muito, né, o que fazer, a gente tem um plano de cuidados para desenvolver, para evitar que esses gatilhos, né, tragam novas crises, novas incidências, e é para isso que serve, né, um bom atendimento ginecológico, para identificar o problema, fazer o diagnóstico correto, iniciar um tratamento que realmente devolva qualidade de vida, porque ninguém merece, né, ter corrimento, coceira, ficar com esses quadros de repetição, fazer tratamentos que não resolvem, né, esse é o terror de qualquer mulher com candidíase, né, os tratamentos que não têm solução, que não trazem alívio, que não trazem conforto, que não devolvem qualidade de vida. E, para finalizar, eu quero trazer uma fala muito importante. O sucesso do tratamento, e principalmente do controle em mulheres que têm esses episódios recorrentes, depende muito também do quanto esta paciente está disposta a se comprometer com o próprio tratamento. Eu falo isso muito no consultório. Eu sozinha não faço nada. Eu sou um GPS, eu vou guiar você pelo tratamento adequado. Mas a pessoa mais responsável pela sua saúde, pelo sucesso do tratamento, é você mesma. É você mesma. Então, se você não se compromete com a mudança de hábitos, né? Com o controle desses gatilhos que desencadeiam essas crises, com o tratamento correto, se não há um comprometimento por parte da paciente, a gente não consegue um tratamento de sucesso, né? Outra questão que é sempre muito importante avaliar é a questão da deficiência de vitaminas. Hoje em dia, muitas mulheres têm apresentado deficiência de vitaminas importante, né? E quando eu falo deficiência de vitaminas, gente, não é banalizando, como infelizmente muitos profissionais fazem por aí, né? Achar que soroterapia, sorinho da beleza, vitaminas é para todo mundo. Claro, não é assim. Toda e qualquer reposição de vitaminas deve ser feita com cuidado, com segurança e com real necessidade e indicação. Mas muitos quadros de candidíase de repetição também estão ligados a deficiências importantes de vitamina, né? A imunidade muito baixa, então deficiência importante de vitamina B12, né? Que quando eu falo deficiência importante, são níveis menores que 300. Tem paciente que chega no consultório com 180, 200 de vitamina B12, né? Uma ferritina muito baixa, níveis extremamente baixos, a ferritina de 20, de 10, de 7, né? Então, tem níveis muito baixos de vitaminas, às vezes encontrados, vitamina D, às vezes em níveis menor que 20, que são níveis críticos, que precisam de reposição.
Então, tudo isso precisa ser olhado durante uma avaliação e tratamento de candidíase, para que esse tratamento tenha sucesso, porque senão a gente fica enxugando gelo, né? Fica usando antifúngico, sobrecarregando o fígado, usando pomada, que é desconfortável, gasta dinheiro e não resolve. Porque não está sendo identificado as causas, os gatilhos, e não está tendo uma intervenção nisso, né? Então eu espero que essa live, que esse podcast de hoje, né, tenha ajudado você de alguma forma, que tenha trazido informação de qualidade. Esse é o objetivo do Fala Xoxota, é trazer cada dia mais informações de qualidade, né? Então que vocês possam estar sempre presentes aqui, que vocês possam compartilhar esse podcast para que cada dia mais mulheres tenham esse acesso aqui a um espaço gratuito, um espaço que traz informação baseada em evidência científica, informação séria, responsável, de forma descontraída, sem tabu, sem vergonha, sem julgamento, mas para acolher, para cuidar de um número maior possível de mulheres. Então, o Fala Xoxota está aqui para isso, para cuidar de você, mulher. Ficamos por aqui com esse 4º episódio de hoje e até o próximo, hein?